Fala pessoal, que bom que você está aqui. Se você está chegando na reta final do curso Raízes, preste muita atenção nas últimas informações que eu vou passar para vocês através desse vídeo, para que assim nós venhamos a transcorrer tudo da melhor maneira possível. Então, o curso Raízes é o curso introdutório da Igreja Batista Central, e se você participou dele, Deus continue te abençoando, que você continue com sede de conhecimento da palavra do Senhor e de quem Ele é, para que o seu caráter se torne cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Então vamos lá, que eu tenho aqui alguns avisos importantes. Em primeiro lugar, é que você deve estar no grupo, e você vai receber nesse grupo um link para você preencher as informações devidas de conclusão. Então você preste muita atenção, mesmo que você já tenha preenchido outros links, não deixe de preencher esse outro link, que é indispensável para todos aqueles que chegaram na reta final do curso Raízes. Então participe do grupo, se você ainda não está, e se você estando dentro do grupo, você vai preencher esse link. E nós vamos considerar que todas as afirmações que você vai colocar preenchendo nesse link são verdadeiras, nós não vamos atrás. E lá você vai fazer algumas declarações que são importantes para poder estar apto para o batismo. Então, independente de você for batizar ou não, esse é o momento de você decidir isso, esse é o momento de você declarar se irá se batizar ou não, para quem ainda não é, e quem é batizado também encerrar esse fluxo, esse ciclo do curso Raízes, tá? Então eu vou falar também aqui sobre a nossa confraternização, que vai acontecer no sábado anterior ao batismo, tá? Das 19 horas aqui na igreja. Nós vamos sinalizar qual é a sala que você deve se dirigir para participar da nossa confraternização. Nós juntamos as duas turmas, a de domingo e a de semana, para juntos termos um junta-panela, onde você vai trazer um pouco comida ou bebida. Nós vamos colocar no grupo também essa lista, para que evitar que todo mundo traga bolo ou que todo mundo traga refrigerante. Então, se você está vendo lá no grupo que tem muito refrigerante, traga um pouquinho de suco. Ou se tem muita gente trazendo cuscuz, você vai trazer um biscoito, um pãozinho de queijo, um salgado, e aí sim nós vamos ter uma diversidade. E traga comida referente à quantidade que você come, tá? Para evitar que você... Tem gente que às vezes traz muita comida e come pouco, ou gente que come pouco, que come muito e traz pouca comida. Então traga referente ao que você come, porque aí vai dar certo. Todo mundo vai comer bem, todo mundo vai se satisfazer aqui na alimentação. Nesse dia também da confraternização, nós fazemos um teste de dons. Como é esse teste? É um questionário, então você traz caneta ou lápis, de preferência caneta, que nós vamos entregar esse teste para você preencher, e nós vamos dar as orientações devidas aqui, tá? Então não se atrase, porque senão fica comprometido o seu teste. Chegue no horário, 19 horas, você tem que estar aqui, tá? Para a gente fazer esse teste, que é um pouquinho longo, mas é muito legal, muito dinâmico, com certeza você vai gostar, tá bom? Então, as informações aqui da confraternização. O perfil para quem quer se batizar: não pode ter mais do que 3 faltas não justificáveis, né? Por motivo de doença, trabalho ou atividades da igreja, são justificáveis. Mas eu estava cansado, fiquei em casa dormindo e não fui para o curso. Não é justificado. Então, se você teve mais que 3 faltas não justificadas, tá? Você não deve se batizar. Você tem que fazer a reposição dessas aulas e batizar numa nova turma, tá bom? Crianças maiores de 12 anos, nós não permitimos crianças menores de 12 anos, com raras exceções de ter ali um mês para concluir a idade de 12 anos. Aí precisamos ser informados disso. Terceiro ponto, o batismo infantil, que é o batismo da Igreja Católica, que foi batizado quando era criança. Por que nós não consideramos? Nós falamos isso em aula, discutimos um pouco sobre isso, explicamos à luz da Bíblia, mas eu quero trazer essa informação básica. Quem é batizado na Igreja Católica, por que ele pode se batizar novamente? Por que ele deve se batizar? Em primeiro lugar, porque o batismo não foi uma decisão pessoal, não foi na fase do entendimento e não foi por imersão, como diz a palavra. A ideia batismo é mergulhar para transformar. Então, se você foi batizado na Igreja Católica, você precisa... O batismo ele tem que ser uma decisão pessoal sua, tem que ser na fase do entendimento, você se percebendo pecador e miserável e necessitando de um Salvador, e tem que ser por imersão, porque a ideia de batizar é mergulhar para transformar. Então tem que haver o mergulho. Quarto ponto, aqueles que foram batizados em outras igrejas, mas não foi por imersão. Não há necessidade de rebatizar, a não ser que não tenha sido na fase do entendimento,
que não tenha sido uma decisão pessoal, e aí é a necessidade de batizar novamente. Fora isso, não há necessidade, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar tanto a mim como ao pastor João. A questão do estado civil, isso aqui é muito importante. Quem pode se batizar? Quem é solteiro, solteira, né? Casado com registro civil, né? Viúvos, divorciado, desde que o processo de divórcio já esteja liberado. E aqueles que têm contrato de casamento, de convivência, eles devem agendar um gabinete comigo, pastor Samuel ou pastor João, para que a gente possa avaliar, porque existem algumas regras que foram estabelecidas em assembleia pela igreja, que permite as pessoas nessa condição de se batizarem. Mas se não estiverem nessa condição, nós não podemos batizar. Vai ser necessário realizar o casamento primeiro, para depois realizar o batismo, tá? Mas aí precisa passar por esse gabinete, pode ser através de uma ligação ou pessoalmente. E aqueles que namoram, né, desde que não tenham vida íntima, e aí eu não preciso entrar em detalhes, você que já é entendido sabe do que eu estou falando, não pode ter vida íntima. Então eu vou ficar aqui uma semana sem ter para me batizar e depois eu volto. Não pode. Se você está pensando assim é porque você ainda não tem a natureza de Deus em você, o Espírito Santo, porque quem é do Espírito vai buscar a santidade, vai buscar o renovo, a transformação. E aí, só para concluir, você precisa ter mais uma vez consolidado seu coração que você não precisa do batismo para ser salvo. Você já é salvo quando aceitou Jesus no seu coração, e o batismo é uma consequência dessa entrega ao Senhor, de ser habitação do Espírito Santo. Então, não tenha pressa para se batizar, não queira se batizar de qualquer maneira, porque o batismo é um ato muito sério, uma ordenança do Senhor, e você precisa concluir esse processo para poder se batizar, tá bom? Então, Deus abençoe, espero ter tirado as dúvidas em relação a isso, e nós temos aqui mais uma orientação, que é referente ao dia do batismo. Qual é o horário para você chegar aqui na igreja? Você precisa chegar 8 horas. Então, se você está dentro do perfil, preencheu o link, preencheu tudo certinho lá, você vai declarar que está apto para o batismo, que é uma decisão sua, e que você está convicto que esse é o momento, você vai preencher lá e você vai se dirigir aqui à igreja, você não precisa esperar nenhuma ligação, nada. Se você preencher o link, está tudo certo lá dentro do perfil, você pode vir no dia do batismo, 8 horas, cuidado para não se atrasar, faça um esforço para chegar um pouquinho antes, mas não chegue muito atrasado, porque isso vai prejudicar a dinâmica do batismo. Quais são as vestimentas? O homem de bermuda, não é pecado estar na igreja de bermuda, então pode vir sem problema nenhum. Você vem de bermuda e de camisa, gola careca normal, que seja escura. Por quê? Porque depois que molhar fica transparente. Então a bermuda simples, né, composta, óbvio, e blusa escura. As mulheres também, ao invés de bermuda, calça leg escura e blusa escura, qualquer tipo de blusa que não seja tão transparente, porque vocês vão receber a bata, que é como se fosse um roupão comprido, que vai cobrir todas essa vestimenta que você vai estar por baixo, mas depois que você se batiza, lá no púlpito, você vai ser ajudado a tirar essa bata, e aí você vai para uma sala trocar de roupa. Então você precisa trazer roupa para se trocar e retornar para o culto. Então a outra muda de roupa, e é importante você estar com chinelo de dedo, tipo havaiana, qualquer chinelo, para que evite, quando você se batizar, você não escorregar ao transitar, descer do púlpito ou até mesmo vir para a sala trocar de roupa. Então muito cuidado com isso, e aí você traz a sandália ou o sapato que vai calçar depois, tá? Então traga isso, e aqui as outras orientações, demais orientações vão ser passadas aqui no dia do batismo, tá bom? Espero ter tirado todas as suas dúvidas, né, sobre esse dia. Sei que muitos estão ansiosos, com o coração, né, bem atribulado, esperando chegar esse dia, ansiosos, mas eu quero dizer para você que vai ser um dia incrível e que Deus irá manifestar a sua glória a você. É um dia muito especial, e que em suas orações você coloque esse dia dizendo ao Senhor que está ansioso e ansiosa para declarar para o mundo que você pertence a Ele. Tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço, vão em paz e não peques mais.